Marcos, capítulo 8, versículos 22 até versículo 26. Diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Distinguia tudo de modo perfeito. Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que está neste lugar nesta noite. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui. Eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. A minha oração, Deus, mais uma vez nesta noite, é que o Senhor fale aos nossos corações, é que o Senhor nos ensine nesta noite, que o Senhor nos inspire nesta noite, que o Senhor nos tire da nossa zona de conforto. Nós não queremos, Pai, mais um culto apenas, uma reunião religiosa, mas nós queremos um encontro verdadeiro com o Senhor, queremos receber revelação da Tua palavra que transforma as nossas vidas, que molda o nosso caráter, que muda quem nós somos, Pai. Nós abrimos os nossos corações nesta noite, Deus, para o Senhor, para ouvirmos a Tua voz, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta noite. Haja com liberdade neste lugar, falando aos corações, Deus, tocando cada vida. Pai, usa a minha vida como um instrumento, Deus, para que tudo aquilo que o Senhor quer transmitir para as nossas vidas nesta noite seja transmitido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. A palavra de Deus é maravilhosa. Amém. Eu só quero começar dizendo algo para vocês. Acredito que existe algo importante que nós precisamos saber sobre Deus. Existe algo que seja importante nós sabermos sobre Deus, sobre o caráter, faz parte do caráter de Deus. E algumas vezes é até difícil, eu acho que algumas vezes até é difícil de compreendermos isso, porque por sermos seres humanos, não somos como Deus, e às vezes a gente pensa que Deus é como a gente. Mas eu quero começar afirmando e dizendo para você o seguinte: aquilo que Deus começa, Ele termina. Aquilo que Deus começa, Ele completa. Aquilo que Deus inicia, Ele termina. Deus nunca começa alguma coisa e para no meio do caminho. Deus nunca começa alguma coisa e desiste no meio do caminho. Deus não é como eu e como você. O ser humano é assim, o ser humano diante de uma dificuldade, se a coisa apertou, se a coisa ficou difícil, a gente desanima no meio do caminho, muitas vezes a gente desiste, a gente faz planos e a gente dá início a um projeto ou tantas coisas, mas a gente desiste tão facilmente, a gente para no meio do caminho. Quantos aqui já começaram alguma coisa e já pararam depois que começaram? Na verdade, todos nós já começamos alguma coisa, e sempre que a gente começa alguma coisa, a gente não começa com a intenção de parar no meio do caminho, a gente começa com a intenção de terminar, mas muitas vezes paramos no meio do caminho, né? Todo ser humano é assim. Eu acho que quase toda semana a gente começa e a gente para alguma coisa, né? Se você for parar para pensar, acho que todo mundo, toda semana começa uma dieta e para uma dieta, né? Toda semana a gente fala, não, na segunda-feira eu começo. E a gente até começa na segunda-feira, mas chega na quarta, você já fala, puxa, eu acho que eu já vou parar. Aí você para de quarta a domingo. Aí no domingo você fala, não, mas nessa semana eu vou começar de novo. Você começa na segunda-feira, mas de repente no meio da semana você já para de novo o que você tinha começado
engraçado. O ser humano é assim, a gente começa, mas muitas vezes por conta das dificuldades, a gente acaba parando no meio do caminho, mas Deus não é assim. Aquilo que Deus começa, Ele termina, Ele não para no meio do caminho, né? Tudo, se você for olhar desde o início, Deus, na criação, Deus criando o mundo, Ele não parou no meio do caminho, né? Ele cria algumas coisas no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e Ele não se cansou de, eu estou cansado, eu acho que eu vou parar por aqui, já está bom. Ele completou, Ele terminou, né? Se você for olhar para as histórias da Bíblia, você vai ver que aquilo que Deus começa, Ele termina. Deus, quando vai abrir o mar vermelho, Ele não começa a abrir o mar e de repente Ele diz, esse mar está muito extenso, esse mar está muito difícil de abrir, eu vou parar agora. Não, aquilo que Ele começa, Ele termina. Então, se Ele começou a abrir o mar, Ele vai terminar de abrir o mar para que o povo passasse em terra seca. Aquilo que Deus começa, Ele termina. Este é o Deus que servimos. Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, exatamente isso. Olha, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou uma obra na vida de vocês, Ele vai de completar. Por quê? Porque este é o Deus que servimos. É um Deus que começa e não para no meio do caminho. A obra que Ele começou na minha vida, a obra que Ele começou na tua vida, Ele vai completar. Não para no meio do caminho. Eu não sei se você está entendendo isso aqui, mas quando a gente entende isso aqui de verdade, quando a gente recebe essa revelação, na verdade isso aqui revoluciona as nossas vidas, porque isso muda totalmente a forma de vivermos, a forma de enxergarmos a vida. Agora, se eu entendo isso, eu não ando tão preocupado mais assim. Eu não ando mais com o medo que eu tinha antes. Eu não ando mais ansioso como eu andava antes. Porque se Deus começou, Ele vai terminar. Se Deus que me deu essa ideia e essa empresa que eu iniciei, e eu estou passando por algumas dificuldades e alguns desafios, e eu estou tão preocupado, e eu estou tão ansioso, e eu estou tão desanimado, e o inimigo se levanta e diz, você vai falir, você isso, aquilo, mas quando eu entendo isso aqui, eu não fico mais tão preocupado, eu não fico mais com tanto medo. Por quê? Porque eu sei que aquilo que Deus começa, Ele termina. E se essa ideia veio dele na minha vida, eu comecei, então Ele vai terminar na minha vida. Se Deus quem me deu esse filho aqui, aquilo que Ele começa, Ele termina, então Ele vai me capacitar para que eu consiga criar esse filho aqui. Eu não preciso ficar tão desesperado, tão ansioso, com tanto medo assim, porque o que Deus começa, Ele termina. Ele começa, Ele termina. Deus está comprometido em terminar o que Ele começou nas nossas vidas. Ele está comprometido em terminar o que Ele começou nas nossas vidas. Saiba disso. Gui, onde está o problema então? O problema está com Deus? Não, o problema não está com Deus. Digo para você que o problema está comigo e o problema está com você. O problema não é que Deus não vai terminar, o problema é que talvez eu e você não vamos terminar. O problema é que talvez eu e você não vamos ter uma fé que persevere até o fim para terminarmos aquilo que Deus começou nas nossas vidas. O problema não é que nem sempre todas as pessoas vão terminar e vão viver aquilo que Deus começou na vida delas, e a culpa não é de Deus, mas a culpa é porque muitos desistem no meio do caminho, e muitos não têm uma fé que persevera para chegar e viver aquilo que Deus começou na vida delas, mas a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Esse texto que nós lemos aqui, ele vai falar sobre estas coisas aqui. A gente vai ver um Deus que termina e que completa o que Ele começou. Esta é uma das coisas que o texto
vai nos mostrar. Esse texto que nós lemos fala de um homem que está cego. Um homem que está cego, ou seja, não pode ver, e é levado pelos seus amigos até Jesus para ser curado. Mas na verdade, este homem que está cego, aqui neste texto, se você olhar o contexto deste texto que lemos aqui, se você ler o capítulo 8 de Marcos, você vai ver que Marcos encaixa e coloca esse milagre contado aqui com um propósito. Esse milagre de um homem recebendo a vista de volta, esse homem cego que agora depois de um milagre pode ver, não é apenas um milagre de uma cura física, mas Marcos coloca essa história nesse capítulo aqui porque tem um propósito, porque no capítulo 8 todo está falando sobre um assunto, e essa história desse milagre aqui se encaixa nesse assunto que Marcos está falando aqui. Capítulo 8 de Marcos está falando, na verdade, Jesus está tendo alguns embates com fariseus e escribas, e Jesus está falando para eles o seguinte: olha, na verdade, vocês ouvem, mas vocês não recebem aquilo que vocês ouvem. Os olhos, vocês conseguem enxergar, mas na verdade vocês são como cegos, vocês não veem. Jesus está tendo um embate com aquelas pessoas, porque na verdade o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas é o seguinte: vocês veem com os olhos naturais, mas na verdade vocês estão cegos, vocês não conseguem enxergar, porque na verdade eles não conseguiam ver quem Jesus era de verdade, eles não conseguiam ver que Jesus era o Messias, eles não conseguiam ver Jesus como o Filho de Deus, e a conversa está girando na verdade em torno disso, tanto que olha só o que Jesus vai dizer nos versículos 17 e 18, no capítulo 8 de Marcos, diz assim: Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Então, na verdade, é sobre isso que Jesus está falando. Olha, vocês têm olhos, mas vocês estão cegos, vocês não conseguem ver. Vocês têm olhos, mas vocês não enxergam, vocês não têm clareza, vocês não conseguem ver. É sobre esse tema aqui que Jesus está falando com fariseus, com escribas, e os discípulos estão ali em volta, e Jesus, e Marcos coloca essa história de um milagre acontecendo aqui. E depois disso aqui, a gente vai ver que Jesus vai ter uma conversa apenas com os discípulos, depois que essa cura acontece, que os olhos daquele homem ali, do cego, eles são abertos. Jesus vai ter uma conversa com os discípulos, até porque não era apenas os fariseus e os escribas que não enxergavam, até os discípulos que estavam com Jesus também não conseguiam enxergar algumas coisas, e Jesus está tentando, na verdade, abrir os olhos daqueles homens. Tanto que, depois de aquele cego ser curado, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas estão dizendo aí que eu sou? Ou seja, Jesus está dizendo: deixa eu ver se vocês me veem. Deixa eu ver se vocês enxergam quem eu sou, ou se vocês ainda não conseguem ver. E é ali quando Pedro tem a revelação e ele diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Aí no versículo 30 diz assim: advertiu Jesus que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então olha só, é sobre isso que Jesus está falando. E essa passagem que nós lemos de uma cura física, então, na verdade, não é só sobre uma cura física, não é um milagre físico apenas que está acontecendo. Na verdade, esse milagre físico que está acontecendo no meio desse contexto aqui, na verdade, é uma metáfora de olhos sendo abertos, de uma visão sendo restabelecida, de alguém que não vê passando a ter visão, de alguém que havia perdido a visão. É sobre visão, é sobre ver, é alguém que não estava conseguindo ver. Então é sobre visão.
O que é visão? Coloquei aqui da seguinte forma: é uma fotografia do futuro ideal de Deus para a minha vida. Visão é uma antevisão do que irá acontecer. Visão é um trailer de um filme que ainda não saiu nos cinemas. Visão é como se você pudesse ver um trailer, um pedacinho, e já saber que esse filme vai ser bom. E aí você, por ter visto esse pedacinho, você vai querer ir lá ver o filme. Deus nos permite, na verdade, vermos algumas coisas para que a gente dê passos em direção àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quantos já tiveram a sensação de que Deus falou algo ao seu coração, Deus colocou algo no seu coração, você se sente chamado para alguma coisa, você sente que tem um propósito de Deus na sua vida, você nasceu para alguma coisa, e parece que Deus te permitiu ver alguma coisa, ver um futuro, às vezes não é tão claro, é só um pedacinho, mas porque você viu um pedacinho, então você vai andar, você vai dar passos em direção aquele pouquinho que você viu e que Deus te mostrou. Na Bíblia a gente vai ver que tem algumas pessoas que já nasceram sem vista, sem visão, e algumas pessoas que perderam no meio da vida. Esse homem aqui, eu acredito que ele tenha perdido no meio da vida. Esse cego aqui que nós lemos, eu acredito que ele tenha perdido no meio da vida dele, né? O texto não conta, mas diz que quando primeira vez Jesus cospe no olho dele, e aí Jesus pergunta a você, e aí, você está vendo? Ele responde para Jesus, olha, o homem recuperando a visão respondeu no versículo 24, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Como é que uma pessoa que nunca viu sabe como é uma árvore, ou então como que são pessoas? Então esse homem, por algum motivo, perdeu a visão no meio do caminho, no meio da vida, algo aconteceu que ele perdeu a visão, deixou de ver. E na verdade isso aqui é uma realidade na vida de muitas pessoas. Até vimos, mas algumas coisas aconteceram e nós deixamos de ver, perdemos a visão. Isso aqui nas nossas vidas é algo extremamente importante. É impossível, na verdade, a gente viver sem uma visão clara, viver sem ter os olhos abertos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A gente bate cabeça. Uma pessoa que não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Uma pessoa que não tem visão, ela não sabe o que Deus tem preparado para a vida dela, ela anda por qualquer lugar, qualquer coisa serve, qualquer trabalho serve, qualquer relacionamento serve, qualquer tipo de amizade serve, porque ela não tem propósito, ela não sabe para onde está indo. Agora quem tem visão não, ela sabe para onde está indo, pode até oferecer algo que seja bom, mas ela sabe, é bom mas não é para mim, porque eu sei para onde eu estou indo. Essa pessoa é legal, mas não é para mim, porque eu sei que eu estou indo para lá, e para esse lugar que eu estou indo não se encaixa, não dá para levar essa pessoa comigo. Quem tem visão não fica batendo a cabeça na vida. Agora quem não tem visão, quem é cego espiritualmente falando, não tem propósito, não sabe para onde está indo, ano após ano passa e a pessoa não sai do lugar, parece que a vida da pessoa não sai do lugar. Provérbios vai falar sobre isso, olha, sem visão o povo perece, sem uma visão morre, sem visão a gente não chega em lugar nenhum. E na verdade, isso acontece na vida de milhares de pessoas. Elas apenas vivem, elas apenas correspondem às coisas que vão acontecendo no dia a dia. Não vive com propósito, não vive porque viu algo, porque Deus falou algo, mas seus olhos estão tapados. Ela vai andando para onde chamam ela vai daqui para lá, de lá para cá, perdido. O cego aqui nessa história, ele é levado pelos seus amigos até Jesus.
seus amigos pegam ele e levam até Jesus, e aí acontece algo aqui diferente, no mínimo diferente e no mínimo nojento, né? Porque Jesus cospe no olho do cego. E até o cuspe de Jesus nos ensina. Acredita nisso? Até o cuspe de Jesus ensina alguma coisa para a gente. Sabe por quê? Porque a gente vai diante de Deus e a gente sempre vai diante de Deus achando que Deus precisa fazer de determinado jeito e do jeito que a gente está esperando e do jeito que a gente acha que Ele tem que fazer. Mas Deus faz do jeito que Ele quer e não do jeito que a gente quer. Aquele homem chega diante de Jesus e eu acho que ele estava esperando era uma oração e não uma cuspida no olho. Eu acho que ele chega diante de Jesus esperando, bom, Jesus vai dizer, está curado os teus olhos, abra os olhos, vá em paz meu filho, e toma uma cuspida no olho, porque Deus é assim. Deus não trabalha dentro da lógica humana, Deus não trabalha como eu e você trabalhamos, Deus está fora da caixinha, Ele não é obrigado a trabalhar da maneira que a gente imaginou que Ele iria trabalhar, e muitas vezes a gente fica preso, achando que Deus vai fazer desse jeito, que Deus vai fazer daquele jeito, e a gente fica tão focado aqui, achando que Ele vai fazer desse jeito, que a gente perde o que Ele está fazendo, porque Ele está fazendo de outro jeito, e a gente acha que Deus é um Deus que faz só de um jeito. Na verdade, essa diversidade, Deus trabalhando de diferentes formas, Jesus operando milagres de diferentes maneiras, na verdade serve para me mostrar e para te mostrar que Deus não está limitado, Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quiser. Então Jesus cospe no olho do cego, e aí Jesus pergunta, e aí, está vendo? Aí o cego, não, estou vendo de jeito não. Eu acho isso aqui legal demais. Olha a sinceridade do cara. Talvez se fosse eu, se fosse você, a gente até mentiria. Você fala, cara, eu estava vendo nada, eu estou vendo agora meio embaçado, já está bom demais. Eu vou falar alguma coisa aqui, está vendo? Estou sim. Olha a sinceridade desse cara. Acho que esse cara aqui não é da igreja não, né? Porque até na igreja, às vezes a gente não é sincero, né? Não pode fazer esse tipo de coisa na igreja, né, gente? Até na igreja esse tipo de coisa acontece, né? Você está lá no culto espiritual fervoroso, aí o cara fala assim, quem está sentindo o fogo de Deus? Você não está sentindo nada, você fala, eu. Você não está sentindo nada. Mas você fala que você está sentindo, porque fica chato você falar que não está sentindo, né, o fogo. Todo mundo está sentindo, só eu não estou sentindo. Aí o cara chega perto de você e te chama e vai orar por você, e põe a mão na tua cabeça, e já caiu uns 28, aí você fala, eu tenho que cair também, né? Aí você cai. Mas você não caiu porque você sentiu um negócio, você caiu porque te empurrou. Pô, eu já fiz isso, gente. Preciso assumir para vocês. Me desculpem. Desculpa, Senhor. Já teve vezes que eu caí e não senti nada. Caí porque fiquei sem graça, né? O pastor estava lá empurrando a minha cabeça, se empurrando. Eu falei, eu vou ter que cair uma hora, gente. Ele está me empurrando tanto que está chato esse negócio. E caí, Aí fiquei lá no chão um minutinho e meio, para ser espiritual, né? E depois levantei, meio espiritual, benção. Quem nunca? Você está rindo porque já fez também, né? Não me engana, não. Eu não estou dizendo que eu não acredito nisso, não. Eu sou o cara que acredita no sobrenatural, no agir de Deus. Mas o que eu estou te dizendo é que o que me chama a atenção nesse cara aqui é a sinceridade e a honestidade dele diante de Jesus. Está vendo? Estou não. Está meio embaçado. Eu estou vendo uma pessoa, mas está parecendo uma árvore. Ele está dizendo para Jesus, sabe o que? Você não fez um milagre direito, não. Faz de novo aí. Por favor, hein? Você está entendendo o que esse cara está fazendo? Agora, olha só uma coisa.
A sinceridade desse rapaz aqui permitiu ele viver o milagre completo. Porque se ele não tivesse sido sincero naquele momento, ele tinha vivido só metade do milagre. Ele ia só ficar com a visão melhor do que estava, mas não vivido o milagre completo. E está cheio de gente dentro da igreja vivendo exatamente isso. Vai do ponto A para o ponto B, mas não vive tudo que Deus tem. Por quê? Porque falta sinceridade, falta honestidade diante de Deus, como se Deus não soubesse das coisas, como se Ele não conhecesse o íntimo do nosso coração, se Ele não sondasse os nossos pensamentos, se Ele não soubesse de tudo. Eu acho que às vezes Deus ouve a nossa oração, eu acho que Ele deve ficar pensando assim: sério? Você está falando sério comigo? Porque acho que a gente às vezes ora e fala assim: oh Senhor majestoso, maravilhoso, obrigado, Tu és lindo, que bênção, e olha Senhor, esplêndido, e Deus acabou de ver que você acabou de passar no trânsito e xingar o cara ali, e Deus estava esperando chegar e falar assim: Deus, eu estou com raiva hoje, Deus, eu acabei de xingar, eu queria matar alguém hoje. Deus queria era isso. Ele não queria que você ficasse bonitinho, fazendo uma oração bonitinha, porque Ele sabe o teu dia, Ele sabe o que você fez, Ele sabe o que você falou, Ele não precisa que você minta para Ele. Pelo contrário, Ele não rejeita um coração quebrantado, verdadeiro, sincero. Deus, eu não queria não, mas estou pensando tanta coisa ruim. Ou até, Deus, posso ser bem sincero, eu estou pensando um monte de coisa ruim e eu queria pensar essa tanta de coisa ruim mesmo. Mas me ajuda a não querer pensar nessas coisas ruins, porque eu sei que não tenho que pensar. Por que a gente não é sincero assim com Deus? E aí a gente deixa de viver milagre, a gente deixa de romper, a gente deixa de ir para um próximo nível, porque não somos sinceros diante de Deus. A gente fica lá, a gente vive com a visão embaçada para o resto da vida, só porque não somos sinceros com Deus. Agora esse homem aqui, ele é honesto, ele é sincero, ele diz: não, eu não estou vendo não, estou vendo mais ou menos, eu sei que pode melhorar a coisa, não está completo ainda não, pode continuar, faz mais alguma, dá mais uma cuspidinha aí, continua a obra. E aí então o que acontece? Jesus toca novamente os olhos daquele homem, e aí então a visão, a vista daquele homem é restabelecida de forma completa. Isso aqui me ensina também uma outra coisa, me ensina algo diferente aqui também, que Deus trabalha nem sempre de uma vez, Deus trabalha algumas vezes em etapas, nem sempre acontece de um dia para o outro, nem sempre acontece no mesmo instante, nem sempre apenas em um toque, porque o que o ser humano quer de Deus é que apenas um toque, Ele faça tudo o que a gente quer que Ele faça nas nossas vidas. A gente quer que Ele toque uma vez nas nossas vidas e tudo nas nossas vidas seja mudado e transformado e restaurado, e talvez não aconteça desse jeito. Aqui nessa história que nós lemos, isso aconteceu em fração de segundos. Jesus cuspiu e depois tocou, mas talvez na minha vida e na tua vida não seja assim, até porque nós temos exemplos na Bíblia de muitas coisas que não aconteceram assim. Deus falou, Deus começou, mas a obra se completou depois de muito tempo. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar 5 anos, pode demorar 10 anos, pode demorar 15 anos, pode demorar muito tempo. Isso aqui é um sério e grande problema para nós. O fato de Deus ter tocado, mas a obra não ter sido completa, não significa que Ele não está fazendo nas nossas vidas. Às vezes a gente pensa que porque o milagre não aconteceu, porque não está completo, Deus não tocou. Porque se Deus tivesse tocado, estava diferente. Já tinha acontecido. Não. Não está completo, não significa que Deus não tocou. Deus pode ter tocado, mas Ele está trabalhando, Ele está fazendo. E na verdade o grande desafio para mim e para você, sabe qual é? É termos fé que persevera,
para continuarmos entre um toque e o outro de Deus, e não desistirmos no meio do caminho. Esse é o maior desafio para mim e para você. Fé entre os toques de Deus. Porque começar sempre é fácil. Porque receber uma visão de Deus e ser desafiado por Deus e dizer, olha, eu vou fazer isso na tua vida, eu tenho isso para a tua vida, vai ser assim na tua vida. Sempre a gente começa empolgado e dizendo, uau, maravilhoso, e a gente começa empolgado, mas o problema é que o ponto B lá à frente pode demorar, e muitas vezes no meio do caminho a gente desanima e a gente desiste, e o difícil é termos uma fé que persevera, que continua, que vai nos levar até recebermos o segundo toque e vermos a obra de Deus sendo completa nas nossas vidas. Abacuque, no capítulo 2, versículos 2 e 3, fala sobre isso. Diz assim: o Senhor me respondeu e disse, Abacuque, Deus dá a Abacuque uma visão. Depois de Deus dar a Abacuque uma visão, Deus fala algumas coisas a Abacuque. Diz assim: o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir o tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Deus dá a Abacuque uma visão e diz para Abacuque o seguinte: Abacuque, faça uma coisa, escreva esta visão em tábuas, porque eu sei que vocês vão se esquecer do que eu estou falando com vocês. Vocês podem esquecer, mas eu não esqueço o que eu falo com vocês. Por isso, escreva em tábuas. Sempre que vocês passarem, vocês vão olhar e vocês vão ver o que está escrito e vão se lembrar daquilo que eu falei com vocês. E Deus diz o seguinte: olha, a visão, isto aqui que eu estou falando para vocês, vai se cumprir. E aí talvez a pergunta seja, tá bom, mas quando vai se cumprir? Quando é que irá se cumprir? Porque esta muitas vezes é a nossa pergunta para Deus. Deus fala com você, Deus dá uma visão, Deus coloca algo no coração e você diz, Deus, legal, mas quando que vai se cumprir? Quando vai completar? E aí a resposta de Deus para mim e para você é a mesma resposta que Ele deu a Abacuque: no tempo determinado. Entendi, Deus, mas quando é que é o tempo determinado? No tempo determinado. O tempo determinado não é o meu tempo. O tempo determinado é o tempo dele, não o nosso tempo. Mas uma coisa que eu preciso ter certeza é o seguinte: aquilo que Deus começa, Ele completa. O que Ele começa, Ele termina. Se Ele falou, Ele vai completar no tempo determinado de Deus. Ou seja, no tempo que for do tempo de Deus. Quando Ele disser sim, as coisas que Ele me entregou e te entregou vão acontecer. Vai ser completado nas nossas vidas. Tantas histórias na Bíblia, na verdade, são prova disso, né? José, por exemplo, do Egito, um garoto, 17 anos, ele sonha, Deus dá a ele visão, 11 feixes se prostram diante dele, é a família dele se prostrando diante dele. Só que acontece que José vai ao palácio depois de 13 anos, com 30 anos de idade, e durante 13 anos de sua vida, talvez ele tenha pensado, Deus, mas e aquela visão? E aquilo que o Senhor falou? Talvez quando ele estava dentro de uma prisão, ele tenha se questionado dentro de si e se perguntado, Deus, mas e aquilo lá? Cadê quando que o Senhor vai fazer? Mas no tempo determinado, aquilo que eu começo, eu termino, eu completo. Com 30 anos estava José vivendo a visão que Deus havia dado a ele, porque aquilo que Deus começa, Ele termina. Com 30 anos está José lá no Egito, ele é o governador do Egito, depois de Faraó, o homem mais importante naquele lugar, e está ali seus familiares prostrados diante de José ali, e José agora, a palavra se cumpre, porque aquilo que Deus começa, Ele termina, mesmo que pareça demorar, é o que o texto diz, tardar, espere, porque certamente virá,
não tardará. Nem sempre acontece como imaginamos, ou quando imaginamos. Por isso precisamos de uma fé que persevera, que continua, que não para, que não desiste no meio do caminho. Esse texto aqui nos dá algumas chaves que eu acredito que pode nos ajudar, talvez a não desistirmos no meio do caminho, porque, como eu falei, o que nos impede de vivermos o que Deus tem para as nossas vidas, a culpa não é de Deus, é nossa. Porque Deus começa, Ele termina, mas nem todo mundo vive aquilo que Deus tem. Por quê? Porque a gente não termina, porque a gente não chega lá, porque a nossa fé não persevera, porque a gente desiste no meio do caminho. Então, nessa história aqui eu vejo algumas lições, algumas chaves que podem nos ajudar para que a gente chegue lá e viva aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A primeira coisa aqui, olha só, eu coloquei, nós precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas. O texto diz que os amigos do cego levaram ele até Jesus. Os amigos do cego levaram ele até Jesus. Será que nós temos pessoas à nossa volta que são pessoas como estes amigos aqui, que nos levam ao lugar que perdemos a visão, para resgatarmos aquilo que perdemos ou não? Será que nós temos amigos e pessoas à nossa volta apenas para nos consolar, ou então fazer com que a gente se sinta mais confortável, já que perdemos a visão, já que estamos vivendo um momento difícil? Porque tem amigos que servem para isso. Você perdeu a visão, você está sofrendo, ele vai estar ali, vai bater na sua frente, estou aqui com você. Mas tem um amigo que vai dizer para você: não, eu não vou deixar você ficar assim, eu não vou deixar você viver para o resto da tua vida assim. Você perdeu a visão, mas a gente vai resgatar aquilo que você perdeu, porque você não vai viver a sua vida assim para o resto da vida. Deus tem algo a mais para você, Deus tem algo além. Você não nasceu para isso, para você viver o que você está vivendo agora. Deus tem muitas coisas para fazer na tua vida, você nasceu com um propósito, não se esqueça disso. Você tem sonhos para a tua vida. Olha, talvez você, por coisas que aconteceram, você perdeu os sonhos, você perdeu o propósito, mas eu vou ser a pessoa que vou te ajudar a resgatar aquilo que foi perdido, a resgatar aquilo que talvez o diabo tenha roubado de você. Nós precisamos de pessoas à nossa volta, que algumas vezes, quando não conseguimos enxergar, estamos perdidos, vão pegar na nossa mão e vão nos levar até este lugar para resgatarmos a visão que perdemos. A gente precisa desse tipo de gente na nossa vida. Algumas vezes vai falar: ô, você está cego, você não está vendo. E não pessoas que vão apenas nos confortar nessa situação ruim que estamos. Uma coisa me chama a atenção aqui nessa passagem. Jesus, o texto diz que Jesus, quando aqueles homens pegam e levam o cego até ele, ele pega na mão daquele homem, cego ainda, e leva este homem para fora da aldeia. E fora da aldeia, Jesus vai cuspir no olho desse homem, vai tocar no olho desse homem. O texto não diz por que Jesus fez isso. O texto não fala por que Jesus pegou aquele homem e levou para fora da aldeia para curar aquele homem. Mas o que eu entendo disso é o seguinte: Jesus viu que alguma coisa ali iria atrapalhar o milagre de acontecer. Jesus olhou ali, não sei se pessoas, alguma coisa ali, e falou: para acontecer o que precisa acontecer, para o milagre acontecer na vida desse homem aqui, eu preciso tirar ele desse lugar e levar ele para fora. Eu preciso de um lugar reservado, eu preciso de um tempo com ele. Não dá para ele ficar aqui onde ele está. Talvez aquele ambiente era uma distração para aquele homem. Talvez iria impedir aquele homem de receber o milagre que Jesus tinha preparado para a vida dele. Está cheio de gente, eu acredito que está cheio de gente com a vida empacada por causa dos lugares e ambientes
que vive, que convive. Tem lugares que não são destrutivos, ou seja, não é que é errado, mas te distraem, te tiram do foco. Eu acredito que Jesus tenha tirado aquele homem daquele lugar porque ele não conseguia ali, talvez, o foco necessário para receber aquilo que Jesus tinha para ele. E está cheio de gente perdendo muita coisa que Deus tem, porque está em um monte de lugar que não tinha que estar. Está com um monte de gente que não tinha que estar, e está perdendo, está distraído. Quantas coisas nessa vida nos distraem, rouba a nossa atenção de Deus. É verdade ou não é? É só você, pensa não, é só você decidir um dia, você que, por exemplo, não lê muito a Bíblia, é só decide um dia, falar assim, hoje eu vou ler a Bíblia. Abre a Bíblia para você ver o que vai acontecer. O mundo cai. A vovó que não te liga há 2 anos, toca o telefone e é a vovó ligando. Você fala, nossa, eu tenho que atender, a avó não me liga há 2 anos, eu tenho que falar com ela, gente. Sempre alguma coisa está tentando nos distrair e roubar a nossa atenção de Deus, nosso tempo com Deus. Mas alguns momentos é necessário nos separarmos para recebermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Separação foi o que eu coloquei aqui em segundo ponto. Eu coloquei aqui terceiro, pode até soar feio, né, espiritualmente falando, mas eu coloquei assim, teimosia espiritual. Não parece tão espiritual assim, né? Uma pessoa teimosa, não é espiritual. Eu coloquei que o problema é que a nossa teologia muitas vezes não nos permite sermos teimosos diante de Deus, porque a gente vai dizer assim, pô, teimoso diante de Deus, parece que eu sou interesseiro, né, com Deus, eu sou um egoísta, eu fico lá no pé de Deus, eu quero, que nem isso aí, não é crente não, esse negócio não está certo não, né, teimoso com Deus, mas na verdade eu coloquei aqui 2 coisas, teimosia natural e teimosia espiritual, isso aqui dei nome, né, não sei se está certo. Agora eu coloquei aqui, teimosia natural, não vou parar enquanto não conseguir o que eu quero, isso aqui está errado. Eu vou ficar lá, Deus, o que eu quero, isso não. Agora eu coloquei aqui, teimosia espiritual, eu não vou parar enquanto Deus não terminar o que Ele começou na minha vida. Isso eu preciso ter. Isso eu preciso ser teimoso mesmo. Eu não vou desistir enquanto eu não viver aquilo que Deus falou que eu iria viver. Eu não vou parar enquanto eu não ver Deus fazendo o que Ele falou que iria fazer na minha vida. Eu não vou desistir enquanto essa promessa que Deus me entregou se cumprir na minha vida. A gente precisa, a gente às vezes é frouxo demais, a gente desiste antes da hora. A gente, tá tudo bem, está tudo certo. Não, às vezes a gente precisa ser como Jacó lá, né, que está lutando com o anjo. Ele diz, olha, eu não vou te largar, não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Não vou largar você não. Enquanto não fizer, enquanto não completar na minha vida, eu não largo. Porque o que Deus começou, Ele termina. Então se Ele começou na minha vida, Ele vai terminar. Então eu posso insistir com Ele. Eu posso dizer, Deus, não, eu ainda não estou satisfeito. Eu posso ser como esse cego aqui que disse, não, você está vendo? Não estou satisfeito ainda não terminou ainda não, eu quero mais, tem mais. Eu sei que o Senhor é aquele que faz por completo, tem mais. Ele podia ter dito, tá bom assim, mas tem mais. E porque ele foi teimoso ali, persistente, ele recebeu e viveu um milagre completo. Gálatas 6:9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, no tempo certo. O tempo certo não é
o teu tempo, não é do teu jeito, não é da tua maneira. No tempo de Deus para a tua vida, existe uma colheita que está preparada, existe uma promessa que está reservada, né? No tempo certo, nós vamos viver. Não desanime, é o que está dizendo. Olha, nós não podemos desanimar. O nosso Deus é um Deus que começa e termina. Olha só, o próprio Jesus, se você for ver as últimas palavras de Jesus, o que Jesus falou quando ele está lá entregando a sua vida na cruz? Ele diz: olha, está o quê? Está consumado, está completo, está terminado, porque este é o Deus que nós servimos. Ele não começa alguma coisa para parar no meio do caminho. O que ele começa, ele termina. Jesus estava dizendo: eu vim, eu cumpri a minha missão, eu fiz o que eu tinha que fazer, aquilo que eu começo, eu termino. Está consumado, está terminado, está completo. É assim que eu trabalho, e é assim que ele trabalha nas nossas vidas também. Então saiba de uma coisa: se ele começou um projeto, se ele começou algo na tua vida, se ele te deu uma visão, se ele falou algo com você, aquilo que ele começou na tua vida, ele vai terminar em nome de Jesus. Por isso você pode descansar do teu coração, por isso você não precisa ficar tão desesperado assim. Tenha certeza que aquilo que ele começou, ele vai terminar na sua vida em nome de Jesus. Você acredita nisso? Você recebe essa palavra nessa noite? Então aplauda ao Senhor Jesus. Pode ficar de pé no seu lugar.